Agora, explicando aqui para os nossos inscritos, no Tribunal de Justiça Militar, o policial ele responde a um processo, é normal o processo que ele responde ali como se fosse na justiça comum? Na verdade, o rito processual do Tribunal de Justiça Militar tem um rito específico que começava com o interrogatório do réu, abria as testemunhas de acusação, que eram ouvidas, abria o 417, que era o testemunho de defesa, depois o 427, que seriam as diligências do antigo código, por fim, abriu o 428, que é alegações finais. Com a mudança do Código Penal, o TJM demorou um pouquinho para aceitar, né? Antigamente você tinha que fazer uma petição, peticionar requerendo que o réu fosse ouvido ao final. Teve auditoria que teimou a acompanhar as decisões dos tribunais superiores, e hoje é pacífico. Começa com a testemunha de acusação, testemunha de defesa, abre-se para 427 diligências que o advogado queira pedir, abre 428, que eu vou falar, ser bem sério com o senhor, que eu acho que eu não faço umas alegações finais escritas no TJM há uns 10, 15 anos quase, só oral. E tem essa peculiaridade. Não é obrigado a fazer? Não. Você só é obrigado a fazer o 428 quando é juiz singular. E o juiz singular no TJM, no Tribunal de Justiça Militar, geralmente a gente só tem quando é crimes praticados por policiais militares contra civis, de maneira culposa. Por exemplo, tem muito acidente de viatura. O policial está de serviço, está dirigindo a viatura, está indo para ocorrência ou não, acaba acertando um motoqueiro, acaba atropelando um ciclista, um pedestre, e aí esse processo não vai para comum, como ele está de serviço, ele vai respondendo com lesão corporal culposa, né, seja grave ou leve, vai responder no TJM, e aí é 428, as alegações são escritas, porque é o juiz singular, aí os oficiais não julgam. Tá. Aí quando e vou dar uma peculiaridade pro senhor. Geralmente, o 428, quando é juiz singular, o êxito é muito maior do que quando tem os 4 oficiais juntos. Aí quando o policial vai ser julgado, como que é o julgamento do PM? Não. Policial? Tem a fase do 428, o Ministério Público geralmente também faz em plenário, geralmente a gente não conhece, a gente se conhece, os promotores, advogados são os mesmos, tem 4 varas, 4 auditorias. Uma auditoria faz o cível, são 3 auditorias criminais só. Primeira, terceira e quarta auditoria. Então, geralmente o advogado conhece o promotor conhece o advogado, a gente conhece o juiz, são os mesmos. Então, abre-se o julgamento, o juiz pergunta se os advogados, o promotor, ou os réus, inclusive, querem que leia alguma peça, assim como é no júri. Acabou. Acabou, mas... São peças não repetitivas. Não repetitivas. Eu tava vendo outro dia o senhor comentando que pediu para ler um depoimento e a juíza não quis, né? Não, foi promotor. Foi promotor? Não. Então, lê-se alguma peça, ou se não tem a peça, abre-se a palavra diretamente para o Ministério Público. Aí o Ministério Público fala por quanto tempo? 1 hora, 1h30. O tempo normal, quanto que é? 2 horas? Até 2 horas. Mas assim, geralmente o tempo normal por lei. 1 hora a gente fala. 1 hora, cada um. É. Depois tem réplica, tréplica também. Tem réplica. Se for, pode falar mais também. Pode, né? sim. É como se fosse o tribunal do júri. Sim, só que então é o que eu disse. No Tribunal de Justiça Militar é peculiar. Apesar de ter o tempo regulamentar, eu nunca vi um colega, ou eu também nunca tive cerceado a palavra. Doutor, seu tempo, nunca tive. Inclusive o promotor. É que você não me viu lá. Pode ser. Mas eu nunca tive. Era 2 horas para falar e eu já tinha falado tudo. Eu tive um julgamento simples, semana retrasada. Era um descobrimento de missão, começou 2h02 da tarde, acabou 9h45 da noite. Um caso simples, bem simples, do artigo 196. Simples. De caso do que artigo? 196, descumprimento de missão. A descumprimento de missão. É o crime da moda hoje no TJM. O que é isso, descumprimento de missão? Então, geralmente se dá uma missão policial militar, que acho que o senhor lembra, né? O CPP. O policial tem que fazer aquele roteiro de patrulhamento, né? Quando ele não cumpre aquele roteiro de patrulhamento, em tese, ele infringe o artigo 196, crime militar de descumprimento de missão. E a pena é grande? Não, a pena geralmente dada para os policiais militares é de 6 meses a 9 meses. Geralmente a pessoa toda... Não perde a função. Olha, ultimamente eu tenho visto o policial militar responder PGP, que é perda de posto de graduação, com lesão corporal leve culposa, 4 meses de pena. Um absurdo. Porque tropeçou e disparou a arma. Foi mandado embora? Não foi. Nós ganhamos.
Um julgamento Mas dessa semana. estavam pedindo para ele ser mandado embora. Sim, nós conseguimos reverter a representação 4-2 essa semana no nosso escritório. Um dos processos mais difíceis da Justiça do Brasil é a perda de pós-graduação, Vendramini. Porque o réu já vem com uma sentença transitada em julgado e o promotor, o procurador representa, dizendo que ele é indigno de ser portador da farda da Polícia Militar. Qual a defesa que você faz?